se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Após STJD punir Abel Ferreira com 8 jogos de suspensão, Carlo Ancelotti rasgou o verbo para defender o Palmeiras e o treinador Abel Ferreira, e calou a mídia ao dizer que procurar desmerecer o trabalho que o Palmeiras faz é um pensamento inútil, que não agrega em nada ao futebol brasileiro, e que o futebol precisa ter mais coerência nas análises e menos julgamento movido por clubismo. E tem mais, após encaminhar acordo para batizar o estádio do Palmeiras e substituir a Allianz Seguros, a Nubank está em conversas com o Verdão para a implementação do gramado retrátil no Allianz Parque, com a mesma empresa que instalou o sistema no estádio do Real Madrid. Vem comigo que vou te contar os detalhes. Torcedor palmeirense, segura essa porque o assunto de hoje mistura polêmica, bastidores e até a voz de um dos maiores ícones da história do futebol mundial. O que o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, falou sobre a suspensão de Abel Ferreira, pelo STJD, chamou a atenção dos auditores do tribunal. Calou a boca de muitos jornalistas e até mesmo de torcedores rivais que comemoraram a decisão do STJD. O treinador italiano que já deixou claro em outras oportunidades o respeito que tem pelo treinador palmeirense. Falou sobre o barulho que é feito pela mídia e por parte dos rivais que não suportam ver o sucesso de Abel Ferreira e do Palmeiras. Tudo começou quando Abel Ferreira, conhecido por sua personalidade intensa à beira do campo, chamou a atenção do tribunal que suspendeu o treinador palmeirense com 6 jogos de gancho pelo cartão vermelho que recebeu no clássico contra o São Paulo, e mais 2 jogos por cartão que recebeu contra o Fluminense. E foi em meio à pressão, críticas vindas da mídia em direção ao treinador palmeirense e muita rivalidade que um nome de peso resolveu se posicionar. Carlo Ancelotti, em um cenário onde cada lance envolvendo o Verdão vira discussão nacional, não ficou em cima do muro. O técnico italiano, com experiência em clubes de elite mundial e respeitado em todos os cantos do mundo, afirmou que o Palmeiras tem sido alvo de uma pressão injusta, desequilibrada e, em suas palavras, inaceitável, e que a paixão e a entrega de Abel não devem ser confundidas com comportamento antidesportivo. Ancelotti ressaltou que o trabalho de um treinador é muito mais amplo do que um momento isolado durante uma partida, e que punições como essa acabam desestimulando a competitividade e a intensidade que fazem do esporte o que é. Ancelotti também reforçou que o Palmeiras vem desempenhando um trabalho de alto nível e que o sucesso do clube deveria servir de modelo de gestão e profissionalismo no Brasil, um clube em que todos deveriam se espelhar para que o futebol brasileiro cresça como um todo. Procurar desmerecer o trabalho que o Palmeiras faz juntamente com o Abel no Brasil é um pensamento inútil, e que não agrega em nada ao futebol brasileiro. Quando um clube cresce tanto quanto o Palmeiras cresceu, ele vira alvo. Mas o futebol precisa ser justo, e a justiça começa pelos tribunais, concluiu. O impacto das palavras de Ancelotti foi imediato. Jornalistas do mundo todo registraram um momento, enquanto dirigentes e parte da torcida rival não gostou, parte da mídia questionou, mas dentro do Palmeiras, a declaração soou como algo raro, respaldada por uma figura histórica do futebol mundial que não tem ligação direta com o clube, mas que enxerga o cenário com autoridade e experiência. E você, o que acha? Ancelotti foi cirúrgico ao defender Abel Ferreira. O caso realmente merece atenção ou a situação está sendo inflada por ser o Abel Ferreira e o Palmeiras? Comente aqui embaixo a sua opinião, porque esse debate é importante para mostrar à mídia clubista e aos céticos que o Palmeiras não está sozinho, que o clube é gigante, que tem uma torcida apaixonada e numerosa além de uma estrutura de dar inveja a muitos clubes no mundo. E por falar em estrutura, prepare-se porque você está prestes a assistir a uma das notícias mais grandiosas dos últimos tempos no futebol brasileiro. Não é exagero, é fato. O que era inimaginável há 10 anos hoje é realidade. O Palmeiras não apenas sonha alto, ele já está construindo no presente o futuro de um gigante mundial. E esse futuro tem nome: Allianz Parque. O palco de grandes conquistas está prestes a se transformar em uma arena ainda mais moderna e poderosa. Sim, o que vem sendo tratado em sigilo dentro do clube agora neste momento começa a ganhar os holofotes. Informações exclusivas apontam que o Palmeiras está em negociações avançadas com a Nubank para a instalação de um gramado retrátil no estádio. Sim, é isso mesmo que você ouviu, a empresa que vai substituir a Allianz Seguros e dar um novo nome ao estádio do Verdão, negocia com a diretoria para implementar o gramado retrátil na casa palmeirense.
A tecnologia, que ganhou notoriedade mundial após ser implementada no estádio do Real Madrid, é vista como uma solução moderna para conciliar calendário esportivo e eventos de grande porte sem comprometer a qualidade do campo de jogo, e deixar o estádio apto para receber jogos do Palmeiras em questão de horas após um show. Ainda segundo as informações, a Nubank já teria iniciado contatos com a empresa responsável pelo sistema utilizado no estádio do Real Madrid, buscando entender custos, viabilidade técnica e prazos para uma possível implementação no Brasil. O modelo de gramado retrátil permite que o campo seja removido ou protegido em uma estrutura subterrânea, preservando sua integridade mesmo durante a realização de shows, jogos festivos e outros eventos no estádio. Essa tecnologia é considerada uma das mais avançadas do mundo quando se trata de gestão de arenas multiuso. Entre os principais benefícios do sistema está a manutenção da qualidade do gramado ao longo de toda a temporada, reduzindo impactos causados pelo uso excessivo e garantindo melhores condições para partidas decisivas. Além disso, o Allianz Parque passaria a operar com maior flexibilidade, ampliando o número de eventos realizados sem a necessidade de longos períodos de recuperação do campo. Na prática, isso representa um aumento direto no potencial de arrecadação do clube, que já figura entre os que mais faturam no futebol brasileiro. Apesar das negociações estarem em fase inicial e de não haver confirmação oficial por parte do clube, as tratativas seguem em andamento e são tratadas com cautela nos bastidores. Caso o projeto avance, o Palmeiras poderá se tornar o primeiro na América do Sul ao adotar esse tipo de tecnologia, consolidando o Allianz Parque como uma das arenas mais modernas do mundo e abrindo um novo capítulo na relação entre futebol, entretenimento e geração de receitas no país. Agora, a pergunta que fica para você, torcedor, é direta. Se esse projeto sair do papel, o Palmeiras passa a ter o estádio mais moderno da América do Sul? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque esse assunto promete dar muito o que falar. E se você quer continuar por dentro de tudo o que acontece no Verdão, das polêmicas aos bastidores mais quentes, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a qualquer momento novas informações podem surgir e você não vai querer ficar de fora dessa. Próxima notícia. A partida entre Palmeiras e Júnior Barranquilla ainda continua gerando repercussões que ninguém imaginava quando a bola parou de rolar. O que parecia apenas mais um capítulo polêmico da arbitragem sul-americana começa a ganhar contornos muito mais sérios nos bastidores do futebol. As informações que surgiram após uma cobrança oficial feita pelo Palmeiras à Conmebol começaram a revelar algo que deixou dirigentes, torcedores e até membros da arbitragem de campo em estado de alerta. O lance, que parecia apenas uma interpretação equivocada, agora levanta suspeitas muito maiores. O gol marcado por Theo Gutierrez para a equipe colombiana, de pênalti, aos 9 minutos do primeiro tempo só foi possível após revisão do VAR. Na hora, a decisão gerou revolta entre jogadores e torcedores. Diversos analistas de arbitragem e especialistas começaram a apontar logo após o jogo que as imagens não indicavam pênalti claro. Diante dessa repercussão, o Palmeiras solicitou que a Conmebol analisasse detalhadamente a comunicação entre os árbitros de vídeo durante a revisão do lance, e principalmente sobre a decisão tomada pelo VAR. O foco do questionamento era justamente a decisão tomada pela cabine do VAR no lance do pênalti marcado para o Júnior Barranquilla. A intenção era entender como uma jogada considerada normal por muitos, inclusive pelo árbitro de campo, acabou sendo transformada em um pênalti a favor do Júnior Barranquilla após a análise tecnológica. A cobrança não ficou apenas no campo das reclamações públicas. O Palmeiras levou a discussão para dentro das instâncias responsáveis pela arbitragem no país. E foi justamente nesse processo que surgiram revelações inesperadas que começaram a chamar a atenção de quem acompanha os bastidores da arbitragem sul-americana. Durante a audiência conduzida pela Comissão de Árbitros da Conmebol, o árbitro responsável pelo VAR foi ouvido para explicar exatamente o que aconteceu naquele momento do jogo. Foi nesse encontro que uma revelação inesperada começou a mudar completamente o rumo da história. Durante o depoimento, o árbitro responsável pelo VAR foi questionado sobre o processo de análise do lance. E segundo relatos que surgiram após a audiência, o próprio árbitro afirmou que em sua avaliação inicial, o pênalti não existiu e que o jogo deveria continuar. De acordo com essa versão apresentada nos bastidores, a interpretação inicial do lance apontava que a jogada não teve impacto para derrubar o jogador do Júnior Barranquilla. A tendência natural, segundo ele, seria lance normal de jogo e permitir que a partida seguisse normalmente.
No entanto, a sequência dos acontecimentos dentro da cabine do VAR teria tomado um rumo diferente. Durante a audiência, o árbitro afirmou que acabou sendo levado a rever sua decisão inicial durante a comunicação interna na sala de vídeo. O ponto que chamou mais atenção no depoimento foi a afirmação de que a interpretação final do lance não teria partido apenas da análise técnica das imagens. De acordo com o relato apresentado, o profissional declarou que foi induzido a marcar o pênalti, mesmo acreditando que o lance era normal. A justificativa mencionada durante a audiência teria sido direta. A orientação para mudar a interpretação teria vindo de cima. Os relatos de bastidores apontam que a possível origem dessa orientação estaria ligada à própria Conmebol. De acordo com informações que surgiram após a audiência, a ordem que teria levado o VAR a marcar o pênalti poderia ter partido de integrantes ligados à federação responsável pela organização da competição. Essa hipótese elevou o nível da discussão a um patamar muito mais delicado. Se confirmada, a situação deixaria de ser apenas um erro de interpretação da arbitragem e passaria a envolver uma possível interferência institucional em uma decisão de campo. Foi justamente diante dessa gravidade que a CBF decidiu avançar ainda mais na investigação. Depois de ouvir o depoimento do árbitro de vídeo, a Confederação Brasileira de Futebol também analisou os áudios da comunicação interna da arbitragem durante o lance. E foi nesse ponto que surgiu outra informação que aumentou ainda mais o peso da situação. Segundo pessoas que tiveram acesso ao conteúdo dessas conversas, a CBF identificou indícios de que houve interferência no processo de decisão que levou à anulação do gol. A entidade teria confirmado internamente que houve manipulação na condução da análise do lance, o que abriu oficialmente um processo para apurar responsabilidades dentro da estrutura que participou daquela decisão na entidade sul-americana. Agora a investigação entra em uma nova fase. A CBF pretende aprofundar a análise para entender exatamente quem teria dado a ordem mencionada pelo árbitro de vídeo e por qual motivo. O foco da apuração passa a ser justamente a possível participação da Conmebol nesse episódio. A entidade máxima do futebol brasileiro busca esclarecer se houve interferência externa na cabine do VAR, e quais medidas a entidade sul-americana deve tomar caso essa hipótese seja confirmada. O caso, que começou com uma simples reclamação sobre um pênalti mal marcado contra o Palmeiras, pode se transformar em uma das investigações mais delicadas envolvendo a arbitragem no futebol sul-americano recente. Enquanto isso, nos bastidores do futebol, a repercussão continua crescendo. Dirigentes e analistas de arbitragem aguardam os próximos passos da investigação conduzida pela entidade sul-americana. O que parecia apenas mais uma polêmica de arbitragem agora levanta questionamentos sobre a integridade das decisões dentro do campo. E a pergunta que ecoa entre os torcedores é inevitável: se a ordem realmente veio de cima, quem decidiu interferir em um lance que mudou o resultado do jogo? Se o próprio árbitro de vídeo afirmou que considerou a jogada um lance normal no primeiro momento, por que a decisão acabou sendo alterada e, principalmente, quem estava por trás da orientação que teria levado à marcação do pênalti? Você acredita que esse pênalti contra o Palmeiras foi marcado de forma injusta? Deixe seu protesto aqui nos comentários, porque a voz da torcida palmeirense também faz parte dessa história. E se você quer continuar acompanhando cada atualização desse caso que ainda promete muita repercussão, já se inscreve no canal e ativa as notificações, porque qualquer nova informação sobre o caso você ficará sabendo primeiro aqui. Tamo junto e avante palestra!